Levando em consideração, então, que o sistema sacrificial e o sacerdócio veterotestamentário encontrou e encontra o seu antítipo em Cristo e seu sacrifício, pastor Demóstenes, a quem deve ser entregue o dízimo hoje? E onde fica a casa do tesouro? Essa é uma excelente pergunta, porque você vai fazer a transposição do princípio do dízimo. O dízimo é uma parte da mordomia, ok? Que a mordomia envolve tudo, envolve nosso corpo, nossos talentos, digamos assim, nosso tempo e nossos bens. E uma das formas de mostrar que nós estamos sendo fiéis nos bens é devolvendo o dízimo. Equivocadamente, algumas pessoas dizem que o dízimo foi só para os levitas, que é uma doutrina levítica, e que acabou com o sistema levítico. Esta concepção é uma concepção equivocada pelo simples fato de que 600 anos quase antes de existirem os levitas, antes de existir a nação de Israel, Abraão devolveu o dízimo, entregou o dízimo para Melquisedeque, um sacerdote que não era levita nem era israelita. O mesmo fez o neto dele, Jacó, que quando se viu em apuros, ele nunca foi proprietário de nada, porque era um sistema patriarcal, o dono era o patriarca, ele era apenas filho, usuário, esperando o pai morrer para ele ser. Aliás, foi essa a razão da briga dele com Esaú, ele queria ficar com a primogenitura, que são os títulos religiosos e também a herança e o poder sobre os bens. Ele não foi bem sucedido, fugiu, e no meio do caminho ele faz um acordo com Deus, Deus se revela a ele, faz um acordo, diz, tudo que me deres, olha, tudo que me deres, eu darei o dízimo. Dá o dízimo a quem? Ele tinha um exemplo, o exemplo dele era o do avô, e possivelmente o pai, ok? Isaac também. Porque ele não faria um voto desse se aquilo fosse uma coisa só pontual, como algumas pessoas dizem. Não, foi pontual lá de Abraão. E se fosse pontual, o que Jacó fez, Deus não estenderia 500 anos depois para os descendentes de Jacó praticarem na nação israelita. Porque se fosse uma coisa pontual de Abraão, Jacó não precisaria ter compromisso. Se fosse uma coisa pontual de Jacó, Deus não estenderia o compromisso de Jacó para toda a sua descendência física e espiritual, simultaneamente. Você não pode separar a descendência de Jacó uma coisa da outra, né? Então, a questão é, a quem deve ser dados os dízimos? A todo ministério de dedicação exclusiva, que faça o trabalho do evangelho. Agora, mas de que maneira devo fazer isso? Deve dar para os pastores? Na Bíblia não acontece assim. Nas Escrituras, o sistema levítico tinha a casa do tesouro, mostrando que o que Melquisedeque fez ao receber o dinheiro? Ele levou para o seu santuário, o seu templo, ou sei lá onde é que era. Porque Melquisedeque não era um camarada isolado, ele era um instituidor de uma ordem. Uma ordem é um grupo de pessoas que se sucedem numa determinada função. Então, havia, digamos assim, o ministério sacerdotal de Melquisedeque, que recebe aqueles dízimos para todos os sacerdotes que trabalhavam com ele e os que o sucederiam. Assim também no ministério levítico. Só que você vai perceber que no ministério levítico a coisa fica mais clara. Por quê? Porque não se dava dízimo a sacerdote, se dava dízimo a um sistema administrativo financeiro que estava estabelecido no santuário. Isso aí você vai encontrar em 1 Crônicas 31, você vai encontrar em Malaquias, capítulo 3, você vai encontrar em Neemias, capítulo 10, 11 e 12. Quer dizer, não se dava dízimo para os levitas, embora os levitas morassem espalhados por toda a nação de Israel, os adoradores não davam o dízimo para eles, levavam o dízimo para uma sede administrativa financeira que, inclusive, contratava, tinha o registro dos levitas e lhes pagava os salários. Esse assunto foi bem detalhado no livro Perguntas e Respostas sobre Dízimos e Ofertas, que eu escrevi há alguns anos atrás. Então, o que acontece é que você tem a Casa do Tesouro, era um sistema administrativo. Então, o que é que se espera hoje? Que o povo de Deus, que aceita a doutrina do dízimo, constitua
uma sede administrativa financeira, para nós é associação, né? E a sede administrativa financeira receberá os dízimos, contratará os pastores de dedicação exclusiva, fará um trabalho ministerial, e lhes pagará uma determinada cota, como era no tempo dos levitas. Não dava a vontade para eles, dava para eles o suficiente para eles viverem com dignidade. Então, nós temos um sistema organizado que evita que pastores fiquem com ambição, que fiquem se apoderando do dinheiro da congregação para ser dinheiro pessoal, comprando propriedades imensas, ficando milionários, né? E às vezes até se gabando disso. Na Bíblia, o ministro não deve ficar rico, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Ele deve viver com dignidade, com modéstia, e receber o pagamento de alguma sede de controle desse dinheiro, e que, por sinal, se revezavam na administração desse ministério financeiro, para poder não serem donos também de nada. Então, é que eu acho que ficou um pouco assim, misturado duas coisas, né? O dízimo atualmente pertence aos ministros de Cristo, porque o dízimo pertence a Cristo. Melquisedeque era símbolo de Jesus. Quando deu o dízimo a Melquisedeque, o dízimo foi dado para o Senhor Jesus. É isso que diz Hebreus 7, verso 8. Porque o dízimo é dado hoje, dizia o autor da Epístola aos Hebreus. Há homens que vivem, que morrem, mas lá foi dado o dízimo àquele que dá testemunho que vive. Ora, Melquisedeque era um simples símbolo, representante de Cristo. O que vive mesmo é Cristo. Jesus é o dono do dízimo no Antigo e Novo Testamento. Ele deu para Melquisedeque, na época de Melquisedeque, ele deu para os levitas no tempo dos levitas, e ele deu para os seus ministros no tempo do Novo Testamento para fazerem o trabalho do evangelho. E como é que se administra isso? Através de um sistema centralizado, que é para os ministros não ficarem pegando dinheiro dos irmãos e com ambição e colocando em seu nome. Não, vai pertencer à comunidade, vai pertencer à igreja, enquanto comunidade, associação, e esta vai usar esse dinheiro para contratar o maior número possível de pastores e pregar o evangelho, porque esses são os sacerdotes de Cristo até que Cristo volte para buscar a sua igreja, entendeu? O sistema foi útil no passado e continua sendo útil, mesmo porque não existe uma única passagem na Bíblia de abolição do dízimo. Porque as que já me apresentaram nem falam do dízimo. Mas as pessoas estão tão dispostas a negar o que Deus determinou que encontram na Bíblia o que a Bíblia nunca apresentou. Então, eu só quero dizer que este é o destino e a forma de administrar o dízimo, a casa do tesouro e os ministros de Cristo.